de crescimento de pessoas é muito alta. E esse filme ele se passa em 2073, ou seja, não está muito longe do que a gente está hoje, daqui a 50 anos. E o que ocorre? Nessa cidade, uma cientista, no caso uma bióloga, ela resolve criar uma lei, a lei do filho único. E o que ocorre? Ela decide que nessa lei, uma família, cada família só poderá ter um filho. E o que ocorre? As famílias que têm mais de um filho, elas têm que entregar o irmão para essa associação que ela criou. E nessa associação que ela criou, ela mostra para todos que a criança ela vai ficar, digamos assim, congelada até que o mundo fique pronto para receber uma grande população. É isso que ela acredita. Então, a criança vai para esse centro que ela criou, eles aplicam como se fosse uma injeção neles e só mostram a parte que a criança fica meio que guardada. Mas na verdade, no desfecho do filme, acontecem outras coisas. E o que ocorre? Nessa cidade, tem uma mulher que ela tem um parto onde vão gerar 7 crianças. Ela dá à luz a 7 crianças, mas ela morre no parto. E o que ocorre? O pai dela, que aparentemente é um pai distante, vem justamente para cuidar dessas crianças. E quando ele vem para cuidar dessas crianças, ele confia, digamos assim, no enfermeiro e fala para ele que ele vai ter que dar um jeito de cuidar dessas crianças. Ele não vai entregar as crianças de forma alguma. Então, o que ocorre? Ele nomeia essas crianças com os nomes da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E dessa forma, ele cria um sistema entre essas crianças no apartamento deles. E elas terão uma única identidade, são 7 meninas. E no caso, o que ocorre? Elas só poderiam sair no dia da semana que correspondesse ao apelido delas. E elas teriam uma única identidade que se chamaria o nome da mãe delas, que seria Karen Sétima. E dessa forma, eles conseguiram, de certo modo, viver durante 30 anos. No entanto, cada uma delas, digamos assim, tinha uma respectiva habilidade. Então, elas tinham que trabalhar em conjunto. Cada uma delas ia um dia para a escola e traziam tudo que tinham aprendido. E assim elas iam trabalhando. E conforme o tempo foi passando, elas conseguiram um trabalho num banco. E lá elas foram desenvolvendo as habilidades delas. Se passaram 30 anos e um belo dia, uma delas some, que no caso é a segunda-feira. Por isso que o filme se chama Onde Está a Segunda? E ela some. E no outro dia, a terça-feira, sai para saber o que aconteceu. E é levada justamente por essa cientista que eu falei no início, essa bióloga. Ela captura ela de uma forma em que ninguém entende o que aconteceu. E dessa forma, todas as outras vão saindo dia após dia. E sempre alguma coisa acontece com cada uma delas. E o centro de especialização dessa cientista invade o apartamento delas e acaba matando uma. E assim eles vão matando uma por uma. Até que restam somente 2 delas. E uma delas conhece o namorado justamente dessa primeira que sumiu, da segunda. E descobrem que ele trabalha nesse centro de treinamento dessa cientista. E o que ocorre? De certo modo, descobrem lá que essa segunda foi ela que entregou todas. No caso, ela assinou um contrato juntamente com a cientista em que falando tudo o que tinha acontecido. No entanto, se a população descobrisse que essas 7 irmãs conseguiram sobreviver durante 30 anos, todo o plano dessa cientista iria por água abaixo. Então, ela teria que fazer de tudo para matar todas elas e deixar somente uma. Somente uma assumiria a identidade de Karen Sétima. E o que ocorre? Essa irmã consegue descobrir isso, a que foi atrás, né?
descobre toda essa situação que aconteceu e ela precisa, de algum modo, desmascarar a cientista, a bióloga. E aí ela tem um encontro dela, da irmã que entregou todas elas e assinou o contrato, juntamente com essa outra. E aí elas têm esse confronto entre elas duas, e elas pegam e lutam entre elas, e acaba que a que entregou todas elas pega um tiro. Mas aí ela ainda consegue desmascarar a cientista para toda a população, e todo mundo se revolta porque descobrem que, na verdade, as crianças que eram congeladas, na verdade, elas não eram congeladas, elas eram carbonizadas. Então, a cientista queria mostrar para todo mundo que ela estava fazendo bem para a população, mas, na verdade, ela estava simplesmente carbonizando todas as crianças, justamente para ter uma taxa de população baixa. E aí o que ocorre? Elas conseguem desmascarar. E no finalzinho, a gente tá achando que a irmã é a vilã, né? Mas a gente descobre que, na verdade, ela fez tudo isso para que a cientista fosse desmascarada. Porque, na verdade, ela estava grávida de gêmeos. Então, ela queria que esses bebês pudessem sobreviver e não acontecesse o mesmo com todas as outras crianças. E é quando ela morre e consegue, no caso, desmascarar essa cientista. A cientista, ela pega uma pena de morte e, no final, essa lei ela é encerrada. Toda a população pode voltar a normalmente ter filhos e conseguir viver de uma forma que sem medo, sem preocupação, e todas as mães, que no caso, todas as gestantes que estavam escondidas, elas começam a sair dos seus esconderijos e tudo volta ao normal. Agora eu passo a palavra para a professora Débora. Olá, Viviane. Primeiro eu quero agradecer muito o convite. Prazer te ver assim, né, pela câmera. A gente só se falou pelo WhatsApp, então, muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a professora Aldenise e o professor Saulo também. Eu confesso que eu fiquei bem chocada com o filme. E aí, enquanto eu fui assistindo o filme, fui fazendo as minhas anotações, fui realmente fazendo uma análise. Não vou repetir as coisas que você já falou, né? Porque você já fez uma resenha aí, um resumo do filme. Então, eu vou. Você me convidou para falar sobre superpopulação, limitação de recursos, desertificação, degradação ambiental, que são assuntos do filme, né? E a gente, né, com essas coisas que você falou sobre o filme, a gente percebe que ele é um filme distópico, ou seja, um filme utópico é aquele que prevê o melhor cenário, né, para uma situação. Um filme distópico é aquele que vê o pior cenário, né, para uma situação. Então, o pior cenário para o nosso planeta em tão pouco tempo, como você mencionou, Viviane. Então, como você disse, essa superpopulação que o filme mostra é decorrente, né, do nascimento de filhos múltiplos, né, devido ao consumo de alimentos geneticamente modificados, né? E aí, essa é a pauta do filme. Eu decidi ir um pouco além do que esses temas que você pediu para eu falar, né? Por isso que eu dei o título de O que está ao nosso alcance para evitar catástrofes ambientais futuras. Eu acho que vai mais além, né? Não além para o futuro, mas eu quero ir além, voltando para a raiz desses problemas, para que a gente possa, de fato, saber o que fazer, né? O que está ao nosso alcance. Então, a gente precisa entender a causa desses problemas para que a gente possa tanto mitigar as consequências atuais, né, ambientais, como evitar essas catástrofes futuras que o filme prevê, né? Então, como eu falei, eu fiquei chocada logo de início com a criopreservação. Eu tenho 2 filhos pequenos e aquela cena me deixou, sério, me deixou sem ar. Eu tive que dar uma pausa no filme. Eu falei, ai meu Deus, que filme é esse? É bem chocante, realmente, né? E principalmente esse controle total do governo sobre vidas humanas, né? Com o uso de pulseiras eletrônicas, a criopreservação. E isso já nos remete a coisas que já aconteceram e que acontecem, né? Então essa cena me remeteu aos terríveis massacres nos campos de concentração nazistas, que foi controle populacional,
dos governos autoritários de Cuba, Venezuela e Rússia, por exemplo, e no controle de natalidade da China, que hoje, né, em 2021, foi flexibilizado um pouquinho, mas isso acontece já, né, a lei de filhos únicos, ela já é muito antiga, né? Então, são coisas que estão muito próximas da nossa realidade, né, e que o filme mostra como isso pode chegar a esse panorama tão trágico. Eu acho assustador colocar esse tipo de assunto. Mas, desde que o meio ambiente virou pauta política, infelizmente, esses ficaram indissociáveis, né? Fazendo jus ao filme. Porque a gente vê um controle de natalidade, tudo mais pelo governo, né? E as pessoas têm que ceder. Bom, depois dessas cenas chocantes, né? Eu comecei a observar o filme, eu verifiquei, por exemplo, né? O processo de desertificação que você tocou, não tem nenhuma árvore na paisagem, né? O solo é seco, né? A gente tem multidões de pessoas em pequenos espaços, correria, alta tecnologia, coisas que também já estão ao nosso alcance, né? Mas, gente, o foco do filme é outro, né? Esses problemas ambientais todos que a gente vê, eles são um pano de fundo para um tema muito mais profundo, que pode levar à destruição, sim, do meio ambiente, né? Então, o filme retrata as consequências que o poder traz quando sobe a cabeça de uma pessoa, né? Tem uma frase de Robert Ingersoll, que foi proferida num discurso dele a respeito do ex-presidente dos Estados Unidos, né, Abraham Lincoln, na década de 1890. Ele foi uma coisas boas. E nessa palestra, então, o Ingersoll, falando do Abraham Lincoln, diz o seguinte: nada revela o caráter real de uma pessoa quanto o uso do poder. É fácil para o fraco ser gentil. A maioria das pessoas consegue suportar a diversidade. Uma bióloga evolutiva, chefe daquela agência de alocação de vocês devem saber, é o modelo do carro Porsche, um dos modelos do carro Porsche. E aí nos remete ao poder, ao luxo, né? Que é o que a gente vê, o papel dela de poder e luxo. E ao mesmo tempo, o nome caimã é o gênero dos crocodilos, caimã crocodilos, que remete à perversidade, à maldade, ao agir na surdina. Então, esse sobrenome da personagem não foi ao acaso, né? Então, tem essas duas vertentes, né, que nos levam a pensar justamente no caráter dessa pessoa, que, né, realmente, na verdade, era de subir ao poder, né, de subir ao parlamento. E aí a gente pode perceber, né, essa maldade já pelo sobrenome da personagem. E aí, no ápice do filme, o que a gente percebe? Né? Que no final das contas não é a criopreservação, a gente vê o descarte da vida humana pelo bem do planeta. Perceberam isso? Então, aí eu fiquei pensando, será que a gente está nesse caminho? Porque muitas coisas nos remetem a situações que a gente já vive, né? Como o controle de natalidade na China, né? Os governos perversos que, como eu comentei, né? O governo nazista que dizimou tantas pessoas, tantos milhares de pessoas. E aí eu estava pensando, né, que hoje em dia a gente tem uma luta tão intensa pelo aborto, né? Então, será que realmente, né, essa pauta de aborto, será que a gente está no caminho da criopreservação, entre aspas, né, da incineração de crianças?
É uma coisa para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente pode estar pensando que a gente está tendo liberdade, né? A gente está ganhando liberdade para fazer o que quiser com o nosso corpo. Coisa. No fim, é a mesma coisa. Então, uma coisa para a gente pensar, né? Pelo bem do quê? Né, que isso está sendo feito. Bom, e aí é fundamental e delicado dos biólogos na tomada de decisões importantes. Né? A gente tem a turma de biologia aqui, né? Biólogos, nós temos a capacidade de tomar decisões muito importantes, então a gente tem que ficar alerta. Como é que a gente vai tomar essa decisão? Né? Se um dia a gente tiver um poder nas mãos como a personagem Caimã, será que a gente vai tomar essas decisões para o bem? Né? Será que a gente vai usar o nosso conhecimento para o bem? Mais uma coisa que o filme traz para a gente refletir, né? No final, o filme mostra a possibilidade de dar continuidade à vida humana, né? Com o útero artificial que acabou dando vida aos 2 bebezinhos da mãe que morreu, né? No final do filme, de uma das 7 irmãs. E outra coisa também que a tecnologia traz de interessante no final do filme é a reconstrução do olho de uma das irmãs. Né? Que a gente lembra que o olho dela foi arrancado para a leitura da íris. Então, assim, a gente tem os dois lados, né? A gente tem essa antítese do filme. A gente tem o lado negativo da tecnologia e a gente tem o lado positivo da tecnologia. Ou seja, Professora? A professora Débora caiu temporariamente. Ela vai voltar logo logo. Questões de internet. oi, gente, voltei. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pois é, então, essa análise pode ser chocante para alguns, né? Principalmente quando algumas pessoas já podem até estar balançadas a aceitar o aborto como naturalidade, até banalizando isso, né? Então a gente o uso da tecnologia, né? Que a gente permite que o Google saiba os nossos passos, a gente acaba recebendo anúncios, né? Conforme nossas pesquisas no próprio Google, nós viramos o produto do Instagram, né? A gente não paga nada para usar o Instagram, porque nós somos o produto do Instagram. Então, até que ponto a gente vai permitir tudo isso? Então, é uma coisa para se pensar, porque isso já está no nosso dia a dia, né? E tem vários outros exemplos. Então, voltando para o meio ambiente, de fato, as mudanças climáticas, elas têm origem, sim, na destruição de florestas, impermeabilização do solo, no desvio de recursos hídricos, mas vocês já pararam para pensar que tudo isso é em decorrência de coisas que são feitas para o nosso próprio conforto e bem-estar? Vamos voltar à raiz do problema. A palavra do futuro, né, a palavra, na verdade, atual para a ecologia, para o meio ambiente, é sustentabilidade, né? Qual que é o contrário de sustentabilidade? A gente pode pensar que, de repente, é o consumismo, tá? O consumismo vem de encontro à sustentabilidade. Então, por um lado, a gente tem a sustentabilidade, que é o uso racional de recursos naturais para que a gente consiga suprir as nossas necessidades e as futuras, enquanto o consumismo é aquele desejo, né, de suprir as nossas necessidades mais imediatas, né? A gente compra tudo sem pensar, né? Em detrimento ao meio ambiente. Consumir não é ruim.
comprar alguma coisa de necessidade não é ruim. O capitalismo não é ruim, é o único sistema, por enquanto, é um sistema único que foi testado que funciona, um sistema político-econômico que funciona, por enquanto, né? Pode ser que surja algum outro, mas por enquanto é o que funciona, né? Mas a gente não sabe, a gente não tem, o consumismo hoje em dia é desmedido, e eu vou mostrar para vocês a origem dele. A gente não sabe mais esperar para comprar alguma coisa, né? A gente não consegue adiar o nosso consumo. A gente não sabe nem mais economizar. A gente recebe um dinheirinho e já gasta ele todo, né? A gente não sabe mais diferenciar desejo de necessidade. A gente não sabe mais fazer isso. E sabe de onde é isso? Não é culpa nossa. Então, olha só, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram numa crise econômica muito grande. E eles estavam tentando buscar formas de melhorar a economia do país, né? Foi quando o economista Victor Lebov descreveu, então, o consumismo, que foi inserido nos sistemas de produção de todo mundo. Segundo ele, eu vou ler aqui para vocês, a frase dele, olha só. Nossa economia produtiva requer que o consumo se torne nosso modo de vida, que o ato de comprar e usar bens se tornem rituais. Gente, a gente vai no shopping como se fosse, né, a coisa do momento, né? Que tenhamos satisfação pessoal e espiritual ao consumirmos. Precisamos consumir, queimar, substituir e descartar em uma velocidade muito rápida. Por quê? Porque assim, naquela época, eles conseguiriam fazer com que os Estados Unidos voltassem a ter um crescimento econômico. Então, vejam, né, que a partir disso, né, a gente a gente começou a importar a cultura americana. Não só nós no Brasil, todo o Ocidente foi banhado pelo consumismo. E uma das formas de se induzir ao consumismo é justamente a obsolescência programada, que é o prazo de validade curta dos produtos. Na época, isso permitiu que os Estados Unidos realmente saíssem da crise, pois as pessoas passaram a consumir mais. E desde então, né, conforme a gente foi absorvendo essa cultura, a gente também passou a absorver essa cultura de consumismo e obsolescência programada. O que é isso? Nosso celular, hoje em dia, não dura um ano. Antigamente, quando surgiram os celulares, meu Deus, eles duraram 5 anos, 6 anos, 7 anos. Uma máquina de lavar roupa não dura mais. Quando a minha mãe casou, ela ganhou a máquina de lavar roupa e durou 20, 30 anos. Agora, eu já troquei a minha pelo menos umas 3 vezes, elas não duram mais. Isso se chama obsolescência programada, que é para a gente consumir mais e a gente não se dá conta disso. E isso impacta o meio ambiente de uma forma que talvez vocês não tenham noção. Por isso, eu peço para vocês assistirem depois. Tem um videozinho no YouTube chamado A História das Coisas. É um vídeo produzido por uma doutoranda, na época, sobre justamente a cadeia produtiva das coisas, tá? Então, eu peço para vocês assistirem a História das Coisas para vocês saberem exatamente como é que funciona o consumismo e a obsolescência programada. Bom, voltando, né, à minha interpretação do filme, tem um outro ponto crucial no consumismo, que é o marketing, que mexe com os nossos desejos mais primitivos. O marketing é a psicologia aplicada ao consumismo, tá? Então, vejam, o marketing, ele cria gatilhos mentais de urgência, medo, ganância e desejo. Eles sabem mexer justamente onde a gente tem mais sensibilidade, né? Então, através do estímulo desses centros primitivos do nosso cérebro, a gente tem o desejo de consumir ativado e cria essa falsa percepção de necessidade, principalmente pelo consumismo de itens supérfluos. Então, a gente tem um tênis, mas a gente não se dá mais conta que um tênis só é necessário. Não, mas eu preciso ter mais um tênis, eu preciso ter um sapato, eu preciso ter um chinelo, eu preciso ter uma sandália, eu preciso ter um celular, eu preciso ter um computador, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Aí, troca o computador, porque o computador agora não tem mais aquele botãozinho, e eu preciso de um botãozinho novo. Os carros são assim. Trocou um painel do carro, não, mas eu preciso comprar um outro carro que é diferente. Os nossos celulares, chega uma hora que o sistema operacional deles não acompanham mais os aplicativos se tornam muito mais avançados e o nosso sistema operacional do celular não suporta mais, a gente é obrigado a trocar de celular, senão a gente não consegue usar nem mais o WhatsApp para comunicar com as pessoas, tá? Então, são coisas ligadas, né? O consumismo ligado ao marketing ligado à produção, né, de itens até supérfluos, né? George Orwell,
autor da Revolução dos Bichos e do livro 1984, vocês devem conhecer, nos mostrou o seguinte ciclo. A marca mantém a mídia, quer dizer, a marca das coisas, dos produtos, pagam altos valores para veicular suas propagandas. Então, ou seja, com esse dinheiro, ele sustenta a mídia, as mídias de veiculação, de comunicação, jornais, revistas, televisão, canais de televisão. A mídia controla a massa por desejo, medo, urgência, ganância, tá? Então, a mídia vai colocar na nossa cabeça essa necessidade de comprar. E a massa sustenta a marca, porque a gente compra os produtos da marca pela ação da mídia. Então, seja, tem esse ciclo. A marca mantém a mídia controla a massa e a massa sustenta a marca. George Orwell falou isso pra gente. Quem somos nós nesse ciclo? Nós somos a massa manipulada. Eu sou, você é, vocês são. Nós somos a massa manipulada e a gente não se dá conta disso. Então, eu acho assim, sabe? Antes da gente sair fazendo manifestações, assinando lista de abaixo-assinado na internet, pagando mensalidade para a ONG, antes de tudo isso, não que isso não seja necessário, mas antes de tudo isso, a gente tem que tomar consciência de que a gente é a massa manipulada e que nosso consumismo faz com que essas indústrias despejem produtos químicos nos rios, desflorestem, sabe? Causem esses desastres ambientais. Nós somos responsáveis por isso, pelo nosso desejo desenfreado, pela nossa falta de consciência. Nós somos. De forma vitimizada, mas nós somos, né? Então, antes da gente fazer essas manifestações, antes de tudo, a gente tem que olhar para dentro de nós. A gente tem que mudar a nossa consciência. Então, a gente tem que pensar, como é que eu vou preencher o meu vazio? Porque esse vazio também é criado pelo marketing, pela mídia, pela marca. Esse vazio é criado na gente, mexendo com os nossos centros mais primitivos. Então, de repente, a gente só fica no celular, mexendo na internet, mexendo no Instagram, e a gente vai banhando o nosso cérebro com dopamina, porque a toda hora a gente recebe recompensas, né? Filmes legais, filmes engraçados, videozinhos que fazem a gente parar de pensar nos nossos problemas, e o nosso cérebro fica totalmente viciado em dopamina, então a gente não consegue trabalhar sem dar uma olhadinha no Instagram, sem dar uma olhadinha no WhatsApp, sem dar uma olhadinha no Facebook. Então, a gente tem que parar esse ciclo. A gente tem que tomar essa consciência de que nós estamos viciados em celular, que nós estamos viciados em comprar, nós estamos viciados no consumismo. Nós estamos. Sem ter, até agora, consciência disso, né? Então, como que a gente vai preencher esse vazio que a própria tecnologia nos causa? Comprando mais produtos, né, destruindo mais o meio ambiente indiretamente, trabalhando que nem maluco para usar todo o nosso dinheiro para comprar mais bens materiais, que não nos fazem por muito tempo. Então, antes de tudo isso, a gente tem que tomar consciência do ciclo marca, mídia, massa, olhar para o que de fato é importante na vida. Seja o importante para você a família, Deus, a caridade com as pessoas que são necessitadas, né? Vamos olhar para o nosso próximo, ver quem realmente sofre. Porque, gente, a mídia faz a gente acreditar que a gente sofre o tempo todo. Sendo que coisas como um tênis que fura, a tela do celular que trinca, um carro que dá pane, uma nota baixa na faculdade, um namoro que acaba, isso não é sofrimento, isso é dor, é a vida acontecendo. Isso não é sofrimento, isso é a dor momentânea que vai passar, porque é a vida acontecendo. A vida é cheia de dores, né? Nossa mãe sofre dores no parto, mas é a vida acontecendo, né? Então, vamos diferenciar. O que é realmente sofrimento? Sofrimento é aquela pessoa que não tem nada para comer, que não tem meios nenhum de sobrevivência. Aquilo é sofrimento. Vamos visitar um orfanato, vamos visitar um asilo e ver de fato o que é um sofrimento. Velhinhos abandonados pela família, crianças abandonadas pela família. Para a gente ter noção, para a gente conseguir criar na nossa cabeça, de fato, saber realmente o que é, qual é a diferença entre sofrimento e a vida acontecendo, né? Então a gente precisa urgentemente nos conhecer. A gente precisa urgentemente nos conhecer e saber a diferença entre desejo e necessidade. Olha, eu não tenho mais calça jeans, minha calça rasgou, eu só tinha uma, então eu preciso de uma nova calça, eu não vou sair na rua sem calça. Isso é necessidade. Eu tenho 10 calças jeans, mas nenhuma eu gosto, então eu preciso comprar mais uma. Isso não é necessidade, isso é desejo, né?
Então, vamos tomar consciência dessa diferença. Nós, como biólogos, temos a grande responsabilidade de cuidar do nosso planeta e conscientizar o nosso próximo e nossos futuros alunos, né? Nossos alunos e os futuros alunos de vocês, mas que seja da maneira correta, né? É para a gente odiar o capitalismo? É para a gente parar de consumir? É para a gente, enfim, não é para a gente odiar, não é para a gente ter discurso de ódio, nada disso, mas é para a gente tomar consciência, né? É para a gente deixar de ser a massa manipulada. E também não adianta a gente bradar aos 4 cantos do mundo, né, pelo fim do desmatamento da Amazônia, pelo fim da caça do peixe-boi, pela redução de emissão de gases. Isso é importante a gente defender, é importante. Mas antes disso, se a gente não tomar consciência dessas coisas, se a gente não quebrar o ciclo da mídia que sustenta, da marca que sustenta a mídia que manipula a massa e a massa que sustenta a marca, se a gente não quebrar esse ciclo, essas palavras, esses brados pela defesa do meio ambiente, vão ser hipocrisia, porque a gente não vai estar fazendo nada de fato para mudar isso, né? Então, de fato, a gente precisa criar essa consciência para que nosso discurso não seja hipócrita, nosso discurso não seja vazio, né? Antes disso, a gente tem que fazer essa lição de casa. A gente tem que mudar os nossos hábitos, de verdade. Então, se você não se conscientizar que o consumido, que é aquele movido apenas pelo desejo, é o grande vilão da destruição do planeta, todo o nosso discurso vai ser em vão, vai ser vazio, né? E aí, eu volto, então, ao título, né? Respondendo à pergunta do meu título. O que está ao nosso alcance para evitar catástrofes ambientais futuras? É fazer a nossa lição de casa, mudando nossos hábitos, tomando consciência das nossas reais necessidades, não sendo massa de manobra, não caindo nas garras do marketing, da marca e da mídia, usando nossa inteligência para o bem, e transmitir essas informações para o próximo, sendo um elo da corrente do bem. A gente tem que ser um elo da corrente do bem. E aí sim a gente consegue proteger o meio ambiente. Porque a gente tem a obrigação de preservar, conservar e recuperar o meio ambiente, mas da maneira correta e cortando o mal pela raiz. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi a minha análise. Eu sei que cada um vai ter um ponto de vista assistindo ao filme, mas eu acho que eu precisava voltar para a raiz dos problemas, né? Porque só falar sobre desertificação, superpopulação seria muito superficial. Eu queria voltar à raiz dos problemas e compartilhar o que eu penso para vocês. Muito obrigada. Uau! Viviane, é contigo, tá? A gente está aqui só ouvindo, né? Nos deleitando aqui com a análise. Muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Gostei bastante. Eu acredito que, como a senhora falou, né? Cada aluno, cada pessoa que assiste o filme vai ter um pensamento diferente, uma forma diferente de pensar. Mas é como a senhora falou, justamente essa questão que a gente tem que procurar fazer hoje o que está ao nosso alcance, justamente para que futuramente não aconteçam coisas muito piores, né? Porque, como a gente vê lá naquele filme, no caso, é um ambiente de extrema pobreza. Tem uma cena lá que uma delas compra uma ratazana para jantar. Então, a gente vê que a situação ali já está no limite. Então, ainda que aquela lei foi criada, mas ainda assim a população sofria muito. Então, eu acredito que a gente pode, sim, evitar que essas catástrofes aconteçam, fazendo a nossa parte. Se cada um fazer a sua parte, com certeza a gente não vai precisar vivenciar isso ou até coisas piores. Eu passo para a turma, se alguém quer fazer uma pergunta ou se querem fazer algum comentário. Professor Saulo. Camila. Já tem aqui uns dois já para fazer, eu e a Camila, né? Inicialmente, Débora, eu quero te dar parabéns pela palestra. Pela palestra não, pela análise, vamos dizer assim, ambiental cultural. Olha que linda! Obrigada, minha filhinha, Beatriz. Tô vendo uma bebê aí, ó. E tem o Bernardo. Vem cá, filho. O B tá com vergonha.
Estamos aí assistindo todos nós, junto aqui, análise cultural e ambiental. Para perguntar, a gente não fica muito tempo, Débora, tu chegaste a perceber, por exemplo, ao decorrer do filme, uma concepção antagonista entre uma forma de cientificismo, uma confiança séria assim, na ciência, vou entregar meu filho para ser congelado que vai conseguir desfazer depois, né? Parece que eu posso criar a vida e desfazer a vida na égide da ciência. E uma outra forma de pensar que, tipo assim, eu vou guardar a tradição, eu vou preservar a memória. Me pareceu, assim, lógicas em conflito, né? Em um contexto de crise. Eu queria que, se tu observasse isso, comentasse para a gente. Eu acho sim, o filme é cheio dessas antíteses, né? Então a gente tem sete gêmeas, né, que foram concebidas e um vô preocupado em mantê-las vivas e não entregá-las, né, justamente à ciência, como o senhor falou. E por outro lado, sim, né, pessoas brincando de Deus, né, fazendo essa criopreservação, achando, né, que tem o direito de brincar com as vidas dessa maneira, ou manipular as vidas dessa maneira, e as pessoas acreditando fielmente nisso. Assim como também a Viviane bem observou, né, ao mesmo tempo que eles tinham pulseiras super, né, tecnológicas de saber exatamente localização e, né, o teclado na palma da mão, né, um negócio, sei lá, eu acho que a gente ainda vai acabar chegando ali, e ao mesmo tempo as pessoas comem carne de rato, né, então o filme está recheado disso, e eu acho que, assim, a gente tem que ter um olhar cuidadoso quando assiste um filme desse, porque, por um lado, se a gente assiste de uma forma muito ingênua, né, a gente só vê assim, as possibilidades da tecnologia. Nossa, olha, realmente, daqui a um tempo vai ser possível fazer a criogênese, né? Que na verdade já se faz, né? De sêmen de gado, de óvulos humanos, já se faz a criopreservação, né? Então a gente não está muito distante dessa realidade, e tanto é que o filme se passa em 2073, que não está muito longe. Por outro lado, existe ainda, né, essa tentativa de resgate, como você falou, de se manter a decisão pela sua própria vida, né? Quem é que pode decidir por nós se a gente vai sobreviver, se as irmãs vão sobreviver ou não? Então, sim, o filme está recheado disso, né? Mas eu acho que é um filme que não dá para assistir com olhos ingênuos, né? A gente tem que prestar atenção mesmo e perceber quais são as nuances, né? Para a gente não cair na tentação de achar que tá, tudo bem, isso vai acontecer, ok, vamos aguardar de braços cruzados. Camila, pode fazer a pergunta. Pode escrever ou pode falar também. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário, né? Que, assim, analisando o que a professora falou, tudo, a análise dela, retrata muito uma das aulas que a gente já teve educação ambiental, né? Da gente perceber que o desenvolvimento, todas as coisas que acontecem, elas partem da gente, né? Eu não assisti o filme, mas eu fiquei bem interessada, porque a minha internet está um pouco ruim e ainda não consegui assistir, mas é mais ou menos isso mesmo que eu queria falar. É isso mesmo, Camila, parte da gente, porque se a gente for ter aquele pensamento de que só eu fazendo não vai fazer a diferença, mas faz sim. Se cada pessoa fizer, faz uma grande diferença no final. Gente, mais alguém? Professora? Eu vou fazer a pergunta, não, vou fazer o comentário, né? Hoje está sendo discutido, né, uma parábola, que acho que é de Lucas, que diz assim: pode um cego guiar outro cego? O que me parece, né, que está muito relacionada com o que a Débora colocou, né? Porque como é que uma pessoa que não tem grandes possibilidades ou uma visão ampla, né, vai enxergar algo concreto do que esteja acontecendo, do que vai afetar, né, ou que vai ser afetado de alguma forma, né? E como é que ele vai direcionar isso para outras pessoas?
né? E creio que isso remete muito o que está acontecendo hoje, né? Muita gente está com os olhos tampados, ninguém quer ouvir nada, né? Só enxerga o que quer enxergar, né? E, assim, a sua visão é muito restrita a tudo que está acontecendo. E o que a gente percebe é que tudo isso pode nos levar, né, não, talvez nem chegando a 2073, mas a 2000, talvez em 22 e 23, não sei, né, uma situação bem difícil, porque nós estamos, assim, numa situação já bem complicada, e se não houver um freio, né, tudo isso que você falou, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, eu fico me perguntando, né, e daqui a 10 anos, né, como é que nós estaremos, o que vai estar acontecendo, como é que o Brasil vai estar, né, nessa situação de pandemia, nessa perspectiva de enchentes, né, e agora a seca, né, e a população necessitando e não se faz nada, pensa assim, tá normal, né, tá tudo ok. Aí eu acho que na tua fala assim, puxa, tá exatamente essa questão, né, pode um cego guiar outro cego? Não pode. Exatamente. Bem colocado, Tem uma professora pergunta. Luísa. Pode falar, Matheus. Tipo assim, não é de agora que eu vejo, ouço falar, né, sobre crescimento demográfico e tal, cada década a população duplica, triplica e por aí vai. Daqui, no caso, no filme, né, o que o governo encontrou, o meio que eles encontraram de controlar esse crescimento da população foi controlar a taxa de natalidade. Eu vi esse filme já tem um tempo. Eu não lembro direito o que acontece, mas se eu não me engano, parece que só uma família pode ter um filho, né? É um filho por família que eles podem ter? Pois se isso viesse a acontecer daqui a uns anos, que tipo de medidas a gente poderia tomar a partir de hoje para para tentar não fazer com que a gente cresça deliberadamente e acabe com todos os recursos naturais? Olha a pergunta, Débora, hein? Que responsabilidade. Pois é. Não, mas é verdade, é uma responsabilidade muito grande, porque quem dera, né? Eu não tenho poder nenhum para tomar esse tipo de decisão, mas como eu falei, eu acho que nós não precisamos nos preocupar a esse ponto caso a gente consiga quebrar esse ciclo de consumismo agora. Então, vocês estão em quantos aqui? Nós estamos em 2, 4, 6, 8, mais 12. Nós estamos em 12. Se cada um de nós passarmos essa mensagem para mais 12, e esses 12 para mais 12, e para mais 12, a gente vai ter, como eu falei, uma corrente do bem. Então, as pessoas se conscientizando e falando, nossa, é verdade. Né? Faça essa pergunta para as pessoas que estão ao seu redor. Se acontecer, chame as pessoas para assistir esse vídeo e faça elas se questionarem, né? E se acontecer realmente isso, o que a gente faz? Então, não. Qual que é a raiz do problema? A raiz do problema é o consumismo. Então, se a gente conseguir equilibrar os nossos desejos, o nosso consumo, se a gente tiver um consumo consciente, gente, olha só, olha que coisa mais linda. A ecologia, ela está totalmente ligada com a economia. Quando a gente pensa em economizar energia, a gente já está economizando nosso bolso. Então, a gente, sabe, é um ciclo muito bonito, inclusive. Então, quando a gente para de consumir essas coisas, a gente deixa de aumentar a demanda por esses produtos nas indústrias, e elas vão ter que frear a produção dessas coisas. Entendeu? Então, nós somos bem aquela parte do ciclo que é a gente que tem que quebrar. Porque a mídia não vai quebrar esse ciclo, a marca não vai quebrar esse ciclo, e a única que pode quebrar esse ciclo somos nós, a massa, entendeu? Então, eu acho que antes da gente pensar, se tem uma explosão demográfica, que sempre tem, mas também tem as catástrofes, pelo amor de Deus, quanta catástrofe acontece no nosso planeta, né? Que as pessoas morrem. Então, existe, não sei, por desígnio de Deus, né? Às vezes muitas pessoas morrem ao mesmo tempo, né? A gente não sabe como é que isso funciona lá em cima.
Mas o que a gente tem de concreto que a gente pode fazer, né? A gente vai controlar a natalidade? Eu acho que não é por aí. É assim. Então, se a gente pode controlar a demanda por produtos que poluem o ambiente, né, que degradam o meio ambiente, que destroem a natureza e que impedem que a gente consuma, né, os produtos mais naturais, mais saudáveis e que tem uma boa distribuição para a população, então, se nós somos responsáveis por isso, se a gente pode quebrar essa corrente, então que a gente faça isso agora. Essa é a minha resposta para você. É isso que eu faço a minha parte. Minha casinha aqui velhinha, eu moro no meio do mato, eu não consumo muita coisa, eu tenho roupas aqui de 10, 20, 30 anos até, tenho uma roupa aqui de 30 anos, e a gente é assim. Eu e minha família, a gente tem hábitos simples, e eu não sou hipócrita para falar isso, porque eu levo essa vida. A gente leva essa vida aqui em casa, de não consumir, assim, adiar o nosso consumo ao máximo, de preservar o que a gente tem, quebrou, a gente conserta. Meu marido tem habilidades, ele desenvolveu habilidades assistindo vídeos no YouTube, ele conserta o carro, ele conserta o celular, ele conserta a geladeira, entendeu? A gente não troca a geladeira porque ela quebra, não, ele vai lá e compra uma pecinha e conserta. Porque comprar uma pecinha vai ser muito menos impactante para o meio ambiente do que comprar uma geladeira nova e descartar aquela, sabe Deus aonde. Então, eu falo isso e eu não sou hipócrita, porque a gente leva isso a sério aqui em casa, entendeu? É isso. Obrigado. Se permitir, professora Viviane, eu queria dar um complemento que a professora colocou, de maneira bem feliz, né, que começa em casa, né? Não dá para querer botar isso nas aulas, não dá para querer botar isso no YouTube, né, se a pessoa não começa, né? Isso aí mesmo. Mas, olha, existe alguns fatos históricos que têm contribuído para a gente ver como, quando isso acontece, o que vai ter como consequência. Por exemplo, na China, a política do filho único, ela foi retirada já faz uns 7 anos, né? E hoje eles estão com uma dificuldade muito grande para que os casais tenham filhos. Hoje a natalidade deles está ficando quase negativa. Mas como uma nação de 1 bilhão de pessoas, aliás, 1 bilhão,3, né? Pode ter problema de criança, mas tá. Hoje, por exemplo, o Japão, ele também está com esse mesmo problema e o governo incentiva com imposto, até mesmo com valores, para que os casais tenham mais de um filho, porque imagina só, se tem um casal e tem um filho, você repõe 50%. Se você tem um casal com 2 filhos, você repõe aquela mão de obra, aqueles cidadãos que vão sustentar a nação. Agora, se você tem um casal com 1 filho, você está o quê? Você só tem metade daquela família daqui mais algumas décadas. E aí, o que eles estão vendo? Que vão ter uma quantidade enorme de idosos e não terão força produtiva para sustentar a sociedade daquele momento, mais os aposentados. É um problema real. E a mesma coisa, o meio que ocorre com o Brasil, que nós tínhamos uma taxa de natalidade acima dos 7. Era normal você ter um casal que dizia, tenho 12 filhos. Né? Hoje, o estado com maior taxa ainda é o Amazonas. Mas qual é essa maior taxa? Se eu não me engano, estava na casa do 3,2, uma coisa assim. Essa é a maior taxa do Brasil? Tem estado que está também na mesma situação negativa, não repõe um casal. Né? Então, o que ocorre? Você resolve alguns problemas em décadas com superpopulação, é verdade, mas depois você cria um outro problema muito maior, porque você cria uma cultura onde os casais não querem mais ter muitos filhos, porque se criou uma estrutura, por exemplo, dos casais trabalharem, dos casais terem a sua vida, né? E aí, a questão da casa, que é uma cultura, você tem uma cultura de casa, de criar seus filhos, de ter uma vida em família, isso é uma cultura. Tem gente que está vivendo 10, 20 anos da sua vida já distante dessa cultura. Eu tenho a minha vida de solteiro e tal, eu saio quando eu quero, eu tenho meu compromisso, eu pago meu apartamento, é isso aí que eu quero da minha vida. Então, quando chegar a uma certa idade, não vai ter mais idade para ter filhos. É uma coisa, pessoal, que a gente não pensa assim agora, porque
a nossa cultura, ela ainda está incentivando que se tenha poucos filhos, por exemplo, casais que nem tenham, ou se tiver, tenham um, muito dois. E aí o que ocorre? O problema de sustentabilidade, ele está muito ligado à economia de casa, e a economia de casa está muito ligada à cultura da casa, e a cultura da casa é reflexo da cultura de uma sociedade. E se a sociedade ela tem uma cultura consumista, né, ela vai querer criar nas pessoas o hábito do consumo. E o hábito do consumo, você é individual. Você não é coletivo. Era só esse complemento, professor. Larissa, pode falar. Boa noite. Eu queria saber, assim, que eu concordo, né, com o que foi falado, assim, no geral. Mas como o professor Saulo acabou de dizer, assim, eu queria saber o que que a senhora acha que poderia ser feito para que a gente conseguisse mobilizar o máximo de pessoas possíveis para tentar mudar esses pequenos hábitos. Porque, como foi falado, pequenas mudanças individuais, né, elas impactam quando são feitas assim por grandes pessoas, porque às vezes a gente pensa, nossa, de que adianta eu tentar tomar um banho mais rápido se o agronegócio ele utiliza não sei quantos tantos litros de água. E daí a pessoa acha que não faz nenhuma diferença. Só que assim, assim, o que a senhora acha que poderia ser feito para que a gente consiga basicamente contra o sistema? Porque, como a senhora disse, a gente é manipulado, né? O sistema, ele tá aí, daí ele põe pra gente esses hábitos de consumo. Só que, assim, pensando no geral, eu, a minha vizinha, os meus amigos, não adianta só pensar, eu vou fazer isso. Então, como que a gente poderia mobilizar o máximo de pessoas possíveis para que elas também tenham esse pensamento, também tenham essa conscientização, né? De conseguir abrir a mente, digamos assim. E basicamente contra o sistema. Não sei se ficou claro assim a minha pergunta. Sim, sim. É aí que tá. Então, por um lado, a gente é massacrado pela mídia, dizendo que nós gastamos, ai meu Deus do céu, você tem que fechar a torneira para escovar os dentes, porque você está acabando com a água do planeta, né? Sendo que a gente sabe que a agricultura é que mais consome. Enfim, a gente tem essas coisas, né? Essa culpabilização nossa. Mas, por outro lado, como eu falei, só um minutinho. Por outro lado, como eu falei, nós somos aqueles que compramos as coisas que a indústria produz, né? A gente vai deixar de comprar carne, de comprar alface? Não, a gente não vai deixar de consumir essas coisas, não tem como, né? Mas eu acho o seguinte, respondendo a sua pergunta, como mobilizar o maior número de pessoas? Primeiro, pelo exemplo, como eu falei, nós não podemos ser hipócritas. Então, se a gente quer passar essa informação para frente, a gente tem que mudar nossos hábitos de verdade, né? E mostrar para as pessoas, olha, eu faço assim. Então, eu e minha família, a gente faz assim, e toda vez que alguém vem na nossa casa, eles percebem, nossa, mas vocês conseguem viver com tão pouco? Nossa, mas vocês não compram roupa todo ano? Nossa, mas vocês... Não. E assim a gente vive muito bem, porque nós não somos escravos do consumismo. A gente conseguiu se livrar disso. Nós não somos escravos do consumismo. Então, quando as pessoas vêm na nossa casa, elas aprendem pelo nosso exemplo. E é isso. Não existe melhor forma de ensinar as pessoas e mobilizar as pessoas do que pelo exemplo. Não é para a gente ser maltrapilho, não é para a gente ser sujo, não é isso. Mas viver uma vida digna, com simplicidade, né? Conforme até Jesus nos mostrou, que a gente tem que viver com humildade, e é esse o caminho, e é isso que vai fazer com que a gente consiga ter um planeta sustentável, desde que a gente não, né, acabe com os nossos recursos naturais por excessos de nosso consumo. Então, quando a gente coloca isso em prática, quando a gente vive isso de fato, que não é fácil, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil fazer essa transição. Não é fácil. Dói porque o nosso cérebro está acostumado, ele está cheio né, de necessidade de dopamina de consumo o tempo todo. Então, pra gente, é como um vício de drogas. Então, eu sei que não é fácil. A gente tem que trabalhar muito, muito, e isso tem que ser constante. E isso tem que. Mas fui lá, não resisti, comprei. Tudo bem, mas aí você já tem consciência, você sabe que você não vai fazer aquilo de novo, né? Você vai pensar 1000 vezes antes de comprar. E aí, quando as pessoas virem que você está fazendo isso, que você está vivendo de uma maneira mais simples, que você está pensando 2 vezes antes de consumir,
Gente, eu não estou falando das pessoas que vivem na miséria, óbvio que não. A gente, na verdade, como eu falei, a gente tem que olhar para o sofrimento delas e ajudá-las. Mas eu acho que se todo mundo está aqui na universidade, a gente tem pelo menos um mínimozinho de recurso, né? Um mínimozinho. Então, sabe, às vezes aquele monte de chocolate que você compra sem ter necessidade, ou, sabe, aquele celular que você trocou sem ter necessidade. Às vezes, sei lá, tanta coisa que a gente faz sem ter necessidade real, né? Então, Larissa, foi a Larissa que perguntou, né? A gente começa pelo exemplo. Então, a maneira de mobilizar o maior número de pessoas, mas não é nem o maior número, tá? É um número que tem que ser de fato conscientizadas. Porque não adianta eu chegar numa sala de aula e falar assim, pessoal, vamos economizar energia, vamos economizar água. Se eu não mostrar o como, se eu não realmente mostrar a necessidade real disso, se eu não mostrar que a gente está nesse ciclo e nós somos vítimas, nós somos massa manipulada, isso não vai acontecer de fato. Essa conscientização não vai se concretizar, não vai mudar o comportamento da pessoa. Então, para mudar o comportamento de alguém, primeiro ela tem que querer, mas ela pode querer por inspiração de ver que você se tornou um modelo para ela. Que é algo que dá certo, que você vive mais feliz, você vive mais livre. Gente, quando a gente se livra do consumismo, a gente se sente livre, a gente percebe o quanto nós somos escravos do consumismo. E viver com essa liberdade, sabe, de poder andar, sabe, de forma simples, de não querer manter um padrão de vida que às vezes a gente nem pode financeiramente, só para ter um status. Isso é escravo. Isso é uma escravidão. Então, quando a gente se vê livre dessa escravidão e quando as pessoas estiverem felizes, vivendo dessa maneira mais simples, pronto. Você já conscientizou de uma forma muito eficiente pelo exemplo. Então, é pelo exemplo. Eu já terminei. Bem interessante isso que a professora Débora falou, porque sim, justamente porque há tempos atrás eu tinha um vício eu gosto muito de papelaria. Então, eu geralmente comprava muitos cadernos, muitas agendas e eu gosto muito disso. É um mundo assim que me chama muita atenção. E eu parei para pensar, um dia eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Comprando um monte de caderno, sendo que eu nem conseguia usar tudo, e no ano seguinte já estava comprando de novo um monte de caderno, e aqui na minha estante acumulando de um monte de caderno, de um monte de agenda, de um monte de papel, e não estava sendo usado. Então, eu parei para pensar e disse, não preciso. Hoje em dia, eu compro um caderno anualmente, uso o ano todo, e ainda sobra para o ano seguinte. E eu fiquei pensando, nossa, é claro que eu ainda não cheguei no nível da professora Débora, espero chegar um dia, mas eu começo aos pouquinhos tentando me libertar disso, porque como ela falou, gente, é uma prisão, isso é uma prisão, porque você entra naquele mundo, você entra num shopping, você fica ali encantado com aquilo, aquilo compra, na verdade, você, e você fica querendo mais e mais, você fica preso naquilo. Até mesmo tem amigos que fazem até empréstimo para tirar telefone novo, porque é muito bom o telefone, e a câmera é boa e etc. Ficam todos endividados só para tirar um telefone novo, sendo que o telefone está em perfeito estado. Então, é como a professora estava falando. O William levantou a mão, pode fazer a pergunta? Só complementando, sim, pode falar. Chega a ser assim, né? Quando a gente vai no shopping e não compra alguma coisa, você fica com aquela sensação ruim. Nossa, eu fui no shopping e não comprei nada. Meu Deus, você sente mal, né? Então, isso mostra o quanto nós somos escravos do consumismo. Então, o shopping, ele é feito, né, com aqueles cheiros, com aquela luz, com aquela exposição, né, de lojas, de vitrine, justamente para que a gente compre, né? E quando a gente sai de lá sem comprar nada, meu Deus do céu, eu saí daqui sem comprar nada. Eu não me acho melhor do que ninguém por ter esses hábitos modificados, mas eu me sinto na responsabilidade de dizer, isso é possível, e a gente consegue mudar os nossos hábitos. A gente tem que criar essa mentalidade por um bem maior, né? Como a gente assistiu no filme, pro bem dos nossos próximos. Não é pro meu bem apenas, é pro bem dos meus filhos e dos meus futuros netos.
né? Eu penso neles e em quem está à minha volta. Pronto, William. Se permitir rapidinho antes do William, tem um professor não me lembro, eu acho que é do Calvin Scholar, James K. Smith. Ele diz o seguinte, que nós estamos presos numa religião secular. E qual é a religião secular? É justamente isso, o consumo. E ele fala assim, né? Os shoppings, especialmente de tradição norte-americana, são os grandes templos de adoração. A pessoa, ela anda com o coração ansiando por algo. E quando ela encontra esse algo, ela põe toda aquela esperança, aquela pulsão, né, sobre o item. E leva uma promessa para casa. E essa promessa para casa se autorrealiza até um determinado ponto. Depois vem o descontentamento e a necessidade de voltar a recarregar. E aí volta para o shopping. Ele fala, é o ciclo das igrejas. A pessoa vai para a igreja, vai lá e coloca o negócio, depois volta, vai para o trabalho, aí retorna no outra semana. É uma religião secular. Só que de vez de ter, vamos dizer assim, a entidade transcendente, a entidade agora é imanente, né? Falei, cara, meu Deus. William, pode falar. Oi, professora. Só que eu estava refletindo, né, nas palavras da professora, que ela falou muitas vezes e nos faz pensar também, né, que vem a partir de nós através das nossas ações, né? Tudo que a gente faz que venha começar com nós. Eu sei que a gente muitas vezes segue até mesmo a massa, né, como ela citou. E assim, eu pensei, por exemplo, um exemplo que eu posso citar meu mesmo, aqui em casa, de reutilizar algo, ou no caso que ela falou do marido dela, ir lá no YouTube e consertar algo, ou tentar modificar algo que possa ser, que dê para reparar. Então, eu acredito que isso já é um processo assim que a gente vai iniciar com a gente. E também um outro exemplo também que eu segui, por exemplo, já faz acho que um tempo que aqui perto de casa aqui, tem uma área aqui, né, que eu tentei fazer uma horta. E com isso, só eu tive a iniciativa, na verdade. Eu iniciei e eu vi que não estava dando muito certo, mas eu continuei e fui ajeitando, e nenhuma das pessoas que estavam ao redor da minha família, colocava algo lá, e já faz um tempo que eu estava construindo, e eu ajeitei lá o quintal, no muro, e agora eu vi que realmente com pequenas ações a gente vai mudando o pensamento, vai mudando também as ações das pessoas que estão próximas. E eles começaram a colocar plantas, começaram a colocar algo de horta, e eu achei assim, você falando, né, me fez refletir nessa questão, assim, que realmente, se a gente até mesmo não buscar fazer o pouquinho que a gente tem que fazer, a gente não vai conseguir nunca. Então, acho que isso faz a gente refletir, que venha começar com nós, essas ações, mesmo que sejam pequenas. Era mais um comentário mesmo meu, então é isso. Muito bem, William. É isso mesmo. Começa da gente o exemplo e aos poucos a gente vai incentivando através das nossas ações as pessoas ao nosso redor. Eu só queria fazer um comentário em relação ao que o professor Saulo colocou, que como outras pessoas fizeram pergunta, eu acabei esquecendo. Mas ele comentou algo relacionado a um exemplo de casa em relação a filhos e tudo mais, e realmente isso é verdade, porque, por exemplo, a minha família é uma família pequena, ou seja, eu não penso assim em ter uma família grande, justamente por conta do exemplo que eu tenho em casa. Então, essa questão de, não estou dizendo generalizando, né, que pode ser, porque pessoas com família
famílias pequenas podem querer sim ter uma família grande, mas pelo fato de só ser eu e a minha irmã, eu penso assim que não tenho esse pensamento de ter uma família grande, justamente por conta desse exemplo que eu tenho. E sabe o que acontece? Quem é que está tendo famílias grandes? São pessoas adeptos da religião muçulmana. Eles têm um projeto de integração em vários países e eles são ordenados a terem bastantes filhos. E aí o que ocorre? É uma religião de família, né, o muçulmano. Ele ensina e todos a sua casa têm que seguir. E aí, por exemplo, famílias seculares ou famílias cristãs, eles estão indo ao contrário, estão tendo pouco filho. E a gente até brinca, né? O futuro é de quem? São das famílias que tiverem uma cultura e que vai ser hoje hegemônica essa cultura daqui a 30, 40, 50 anos. Porque o projeto de ter filhos e famílias não é um projeto a curto prazo, é um projeto a longo prazo. Você pensa isso, né, na questão de décadas ou de centenas de anos. Né? E aí nós estávamos vendo, né, por exemplo, você vê grandes grupos familiares com grande quantidade de filhos que adotam uma determinada cultura, e aí os outros que são, vamos dizer assim, mais elitizados, eles condenam essas famílias, condenam aquelas pessoas que são adeptos àquela cultura. Ao mesmo tempo que, às vezes, o que eles oferecem não atinge. Por quê? Porque a cultura que é adotada hoje no Ocidente é uma cultura altamente capitalista. Como a professora Débora colocou, né? O seu sentido espiritual está ligado ao consumo. E aí, essas demandas, como é que será daqui mais algumas décadas, né? Hoje a gente vê esse sintoma na França. Na França é um país europeu que tem a maior quantidade de imigrantes e já, né, famílias estabelecidas, muçulmanas, e todas elas são grandes. E aí se constrói mesquitas e tal. Quando eu falo isso, pessoal, não pensa que eu tenho, vamos dizer assim, preconceito contra a religião muçulmana. Não. Só que eu reconheço que a religião muçulmana, ele possui a sua própria postura. E essa própria postura, em vários aspectos, é diferente de uma concepção mais secularizada ou de uma concepção mais ocidental. Tem os seus próprios pensamentos, seu próprio estilo de pensar a economia, de pensar cultura, de pensar Estado, de pensar autoridade, e tem as suas premissas que nascem de forma diferente. E isso, pela quantidade, se a gente vive no sistema democrático, vai com o tempo impor, porque eles serão um grupo grande, então tem que ser representado, e uma vez pode ser também um grupo majoritário. Isso também pode acontecer daqui a algumas décadas, ou até daqui a um século, né? Os muçulmanos é engraçado, eles nasceram 600 para 700 anos depois de Cristo. E hoje eles ocupam quase um continente todo e metade do outro. Por quê? Porque eles têm uma estrutura cultural. Para ver como a cultura mexe com tudo, né? Não é somente intelecção. Interessante isso que o senhor falou, professor, sobre os muçulmanos, porque e as nossas religiões, e as nossas religiões cristãs cada vez menores, né, professor? Uhum. O mundo ocidental, ele foi muito impactado pelo cristianismo. Então, até a gente brinca, o que é o secularismo? São os valores cristãos secularizados, né? Não existe, por exemplo, livre-arbítrio fora do cristianismo. Outras religiões não têm, né? Mas o livre-arbítrio, ele está, vamos dizer assim, premiado dentro dos princípios de pessoa humana, que é um conceito humanista fundamental. Mas ele não existe fora dali, né? Ele é uma criação cristã. Então, foram secularizados. Só que o pensamento secularizado, ele, junto com todo o nosso contexto econômico e tal, ele trouxe esse novo paradigma consumista.
e o paradigma consumista é individualista. E toda pessoa que vive em um pensamento individualista não quer ter uma coletividade muito grande que impeça os seus interesses. E para eu viver bem os meus interesses, eu tenho que viver individual. E aí eu uso as pessoas de acordo com o meu interesse. É tudo uma coisa, uma questão de cultura que influencia e cultiva formando hábitos de vida e hábitos de consumo. Interessante isso que o senhor falou sobre os muçulmanos, porque eu estava lendo uma reportagem recentemente que aqui em Manaus tem um representante deles que está meio que comprando um local para fazer uma praça totalmente, digamos assim, temática voltada dos muçulmanos, ou seja, eles estão procurando se instalar em todos os lugares, né? Então, essa questão do crescimento de filhos e de gerações e gerações, eu acredito que está muito atrelado a isso, para eles se expandirem e se instalarem nos locais onde... Porque, se eu não me engano, aqui em Manaus tem uma mesquita deles. Eu não sei se tem mais Tem, de uma. ali ao lado do Teatro Amazonas nós temos, tá? Só ratificando, a minha fala não é depreciativa da religião muçulmana. Eu estou dizendo como eles têm uma cultura e como ela se desenvolve ao decorrer dos séculos, né? Sim. E como a nossa cultura, mesmo que tenha uma raiz cristã, ela está nos autolimitando para valores de casa, valores familiares, né? E essa limitação está levando a uma degradação. E nós temos um outro grupo que está crescendo. Por quê? Porque ele valoriza essa questão da cultura familiar, né? E aí o que ocorre? O meu comentário vai em que sentido? Vai nesse sentido de que quando você fortalece a cultura familiar, você tende a ganhar a longo prazo. Quando você enfraquece uma cultura familiar e você desenvolve hábitos e um pensamento individualista, você tende a ficar fragmentado e sozinho. Né? É esse sentido, tá? Não me diga se a pessoa só isso é um dos temas muçulmano, do nada filme, a né, ver. professor? Exatamente. E esse é um dos temas do filme, né, mostrando a quebra das famílias, né? Justamente isso. Exatamente o que você falou, é perfeito o que você falou, porque a gente assistiu isso no filme e a gente vê isso na prática, né? As pessoas nem formam família mais, né? E isso se destruindo. Só, assim, não querendo me alongar muito, porque já passou bastante da hora, mas quando você falou em religião, né? Só puxando o gancho, eu acho que não há coisa melhor para a gente preencher esse vazio, né, que todo consumismo nos causa, do que a própria religião. Então, quando a gente busca preencher nosso vazio, ao invés de consumir alguma coisa, buscar comprar, né, itens que vão se depreciar em curto prazo, por que não preencher esse vazio com a religião, né? Não importa qual seja, mas quando a gente tem algo transcendental dentro de nós, a gente se sente preenchido, né? Então, eu não sei aqui quem segue, quem não segue, enfim, mas eu acho que é uma das formas, né? Não importa que religião seja, mas é uma das formas da gente preencher esse vazio e, de repente, até nos ajudar. Veja quantas pessoas que são viciadas em álcool e drogas e que, quando vão para uma religião, elas conseguem se livrar, né, do vício, que é justamente preenchendo aquele vazio que ficou dentro de si, né? Que só pode ser preenchido com algo que seja transcendental. É isso. Só para completar o que você falou. Matheus, quer falar alguma coisa? Eu só ia deixar a sugestão de um outro filme, pô. Ele também é distópico e tal. Eu não lembro o que aconteceu, mas ele é futurista e eu não sei o que aconteceu para entrar nessa distopia, mas tipo, eu sei que também tem essa pegada de esgotamento dos recursos naturais e tal, e só que o que rola lá é canibalismo humano. Tipo, acho que comida é tão escassa que Meu eles... Deus, Matheus. O nome é Amores Canibais, que tem Netflix. Eu vi faz um tempo também e não tô lembrado de todo o filme, mas é bem bizarro, assim. Eu gosto desse tipo de filme, né? Sei lá. Manda no grupo, Matheus. Bem Black Mirror. Beleza. Uai, obrigado pela sugestão. Vamos verificar, né, Viviane? Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguém?
Se não, acho que a gente pode encerrar. Eu quero só agradecer a presença da professora Débora, foi muito gratificante tê-la aqui conosco. Aprendemos muito hoje e eu acredito que cada pessoa aqui que participou vai procurar repensar isso no seu dia a dia, procurar mudar os seus hábitos e assim, dessa forma, influenciar as pessoas ao nosso redor, as pessoas da nossa casa, do nosso ambiente de estudo, de trabalho, de seja qual lugar que a gente frequenta. Então, eu quero agradecer aos professores da disciplina, a professora Aldenise, a professor Saulo, que me deram essa missão e que foi concluída com sucesso. E agradecer a todos que participaram. Vocês que, apesar de não ser no dia da aula de vocês, mas vocês se disponibilizaram para estar aqui, fazendo perguntas, comentando. Então, é muito importante esse feedback de vocês, que são da disciplina, estarem participando aqui. Agradeço muito mesmo. Eu agradeço mais uma vez. Então, pessoal, agradecemos a todos. Paulo. Deixar aqui a palavra para a professora Débora fazer seu encerramento antes da gente parar a gravação. Tá bom, pessoal. Eu gostaria mais uma vez de agradecer. Vocês estão me ouvindo? Aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Tá, obrigada. Sim, professora. Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela participação de vocês, pelo tempo que vocês se dispuseram a ficar aqui me ouvindo, né? É um tema super polêmico, mas eu acho que muito necessário para ser debatido, para a gente pelo menos parar um pouquinho para pensar e repensar, né? Refletir nas nossas próprias atitudes. Então, agradeço muito a oportunidade de ter esse tempo para comunicar isso para vocês. E fico à disposição, né, para vocês entrarem em contato comigo, quiserem falar alguma coisa, tá bom? Eu fico à disposição e muito, muito obrigada mesmo, principalmente a professora Aldenise e a professora Saulo, viu? Muito obrigada. Ô, Débora, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar com você. Eu, inclusive, estava comentando antes de iniciar a disciplina que eu acho que a gente não se encontrou pelo ICB, não sei. Não, né? Infelizmente, professora, não. A gente não teve a oportunidade poxa, eu imaginei, eu conversei várias vezes com você, mas por WhatsApp, né? E eu me sentia já crescida, assim. Aí eu ficava imaginando, será que eu conheço a professora Débora pessoalmente? Realmente não conheci, mas, poxa, que prazer estar junto aqui, ouvindo você, aprendendo com você. Isso, assim, nos traz o enriquecimento na disciplina, porque nós estamos exatamente nesse contexto, né, de trabalhar a questão ambiental, né, e relacionar, e buscando com que os alunos também possam compreender, né, essa complexidade que é a questão ambiental, que nós estamos inseridos dentro desse processo, né, da natureza, e que a natureza não é somente os elementos biológicos ou físicos, né, e nós estamos principalmente inseridos nesse processo. Quando você vem trazendo, né, essas palavras assim, tão simples e ao mesmo tempo significante, né, muito ricas em compreensão e reflexão também, né, eu acho que você nos trouxe assim, uma reflexão a todos nós, para que possamos realmente pensarmos, né? O que fazer, como fazer, por onde fazer, né? Uma pergunta do Matheus, assim, ele deixou muito assim, o que fazer, né? Sim, aí eu acho que é a pergunta que nós deixamos para vocês, né? O que vocês farão daqui para frente, né? Vamos repensar, né? Então, um prazer. E parabéns a Viviane, né, pela condução, foi assim, muito legal, né? Poxa, que bom. E também a todos os alunos e ao professor Saulo. Obrigada a todos. Eu sugiro a gente tirar uma fotinha, se vocês permitirem. Pode? Então, eu convido todo mundo a abrir aí a sua câmera. Não se preocupe se você não está com a chapinha, né? Ou se aconteceu alguma coisa aí com seu óculos escuro. Se você puder ir abrir, a gente vai tirar uma fotinha aqui já já. Nossa primeira live do período 2020/2. Eita, coisa boa, né? Gente, então parece que é só nós, né, com a câmera aberta.
Então, esse sorriso aí gravado já nas fotos. Aê, Leidiane, aê, Camila, aê, Lucinete, aê, Matheus! Uhul! Olha só gente bonita. Não sei por que ficam se escondendo, mas tudo bem. Vamos tirar aqui a foto no 3. 1, 2, 3. Uai, cadê a professora? Acho que a Já professora foi? Débora caiu. Hoje demorou demais. Deixa eu só rapidinho aqui botar. Não, eu tô aqui. Vou tirar mais uma foto, tá, gente? Eu tô aqui. Ah, tá aí? Então, no 3. 1, 2, 3. Aí, agora. Tá aqui. Vou mandar para a senhora, professora Débora, a foto. Gente, obrigadão. Vou estar encerrando a gravação. Obrigada, professor. Uma boa noite Obrigada. para todos.